Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, dirigida pelo nosso pastor José Sabanho de Oliveira, tá? Então, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical, também da nossa igreja, da classe dos adultos, e também sou líder de Casados para Sempre, juntamente com a minha esposa. Nós estamos liderando um grupo nesse exato momento, tá? Mas sem demorar mais, né? Só me apresentei para vocês. Vamos iniciar o nosso vídeo. Nós vamos estudar a lição de número 4. Como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada. Como nós devemos caminhar, andar, né? Nessa caminhada a qual o Senhor nos colocou. Povo de Deus, mas antes de começarmos a nossa lição, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o like, ajudasse esse canal a crescer e atingir o maior número de pessoas possível. De que forma eu faço isso? Dando o like aí, irmão. Dá o like mesmo aí, não tem pena não, tá? Eu não cobro nada, você não precisa pagar para poder assistir essa aula. Só me ajudar dando o like e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Nosso textuário diz o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Contexto sempre existiu, esse contexto de oposição, né? Esse contexto de oposição é algo que sempre existiu na história do cristianismo. Nós nunca fomos aceitos, principalmente, por exemplo, a igreja primitiva, no começo do século, né? Nos primeiros séculos, a igreja primitiva ela foi perseguida pela igreja, pelo Império Romano, porque não aceitavam, eles eram perseguidos também. E a perseguição deles era muito pior do que o que a gente vivencia hoje. Na verdade, nem se compara. A perseguição que eles vivenciavam, né, porque eles lá não tinham direito nem de viver. A vida era retirada, né? Mas a gente precisa andar na sabedoria para poder conviver não só com as pessoas que estão dentro da igreja, como também com as pessoas que estão fora da igreja, né? Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 17, e o texto bíblico diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo da nossa caminhada, né, do caminho para o céu. Eu já falei muito aqui sobre isso, inclusive trouxe para vocês, né, na aula que a gente falou sobre o caminho estreito e o caminho largo, quais são as condutas e o comportamento daquele que anda no caminho estreito e quais são as condutas e o comportamento daqueles que andam no caminho largo. Eu coloquei isso bem claro, se você for lá na lição de número 2, você vai entender bastante, né? Que existe sim padrões de comportamento e Jesus ensina, né? Que padrões de comportamento são esses. E eu posso aqui resumir, né, essas lições que nós tivemos para trás em uma coisa: como nós devemos andar ou caminhar nesse mundo, com sabedoria e com prudência, copiando Jesus. Andando como Jesus andou, falando como Jesus falou, amando como Jesus amou. Então essa é o nosso padrão, a nossa forma realmente de andar. E a gente precisa observar a vida de Jesus. A vida de Jesus é observável nos 4 evangelhos. A gente precisa ler com carinho e perceber como Jesus se portava em cada situação para que a gente possa também aplicar essa conduta na nossa vida, né? Então, se você quer realmente um padrão para poder saber como andar e caminhar para a vida eterna, você precisa olhar para Jesus e para o seu comportamento. E aí você vai copia, que aí você vai ter sucesso. Você vai realmente caminhar
o caminho estreito se você fizer dessa forma, certo? Então, por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro tópico, né? Vamos iniciar a nossa aula agora, de fato. Vamos para o primeiro tópico, o tópico de número 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Qual é o nosso padrão? Já falei isso agora na introdução. Vamos repetir agora com mais ênfase, né, de acordo com o que o comentarista está agora a colocar para nós, tá? Então vamos lá. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como um modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, quem é o nosso padrão de conduta? É Jesus. Jesus é o nosso padrão de conduta. Nós não podemos ser maior do que ele. Jesus mesmo falou, ninguém pode ser maior do que o mestre, mas a gente pode ser como o mestre. Nós podemos sim ser como Jesus é. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, é o nosso padrão de vida, é o nosso padrão de comportamento, é para quem realmente nós devemos olhar. Não devemos olhar para o homem A, para o homem B, devemos olhar para Jesus, para a sua conduta e para aqueles que também estão se esforçando para copiar a conduta de Jesus. Porque Paulo ele fazia isso, né? E ele pedia para que as pessoas olhassem para ele porque ele imitava Jesus. Ele usava-se como referência porque ele imitava a Jesus. Então, ele dizia, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nós devemos imitar quem? Imitar Jesus Cristo. Isso é que nós devemos fazer. Então, sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se você quer realmente trilhar o caminho da salvação e ter sucesso nesse caminho, você precisa olhar para Jesus, para as condutas de Jesus, para a forma como Jesus tratava as pessoas, e aí você vai agora, a partir dessa análise, dessa observação, tratar os outros também. Né? Então vamos lá. Próximo tópico, próximo ponto, né, do primeiro tópico, o padrão de conduta da caminhada cristã, fazendo a vontade de Deus. Primeira coisa que a gente viu, Jesus é o nosso padrão. E agora a segunda coisa que nós vamos ver é que Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Então não tem outra coisa para a gente não, a gente tem que fazer a vontade de Deus também. Então, como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a sua vontade. Então nós temos esses textos bíblicos de João capítulo 17, verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Outro texto de João, capítulo 4, verso 34, diz o seguinte: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Outro texto bíblico também, que vai mostrar que Jesus fazia a vontade de Deus, está em João capítulo 6, versículo 38, que diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Jesus, ele era um homem que fazia a vontade do Pai, ele fazia a vontade de Deus.
Então nós precisamos também fazer a vontade de Deus, né? Tem um texto que eu acho emblemático e que eu adoro, gosto. Quando prego, eu gosto sim de falar desse texto bíblico, é quando Jesus está ali no jardim do Getsemane, está prestes a ser preso, está prestes a passar por toda a sua paixão, né? A paixão de Cristo, de morrer, de ser sacrificado, de passar pelas torturas que ele passou até chegar à cruz do Calvário, ao Monte Caveira, né? Melhor dizendo. E Jesus, antes disso, ele está no jardim do Getsemane orando, aflito, suando gotas de sangue, abalado, angustiado. O texto diz que ele passou por angústia, teve medo, como homem. Ele teve medo daquela situação. E ele fez uma oração, Pai, que para mim é sensacional, para quem realmente está querendo fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele ora dessa forma: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Eu não quero beber este cálice. Nesse momento eu estou angustiado o suficiente para não querer beber este cálice. Eu quero que, se for possível, o Senhor passe de mim. Eu não quero beber. Está muito pesado. E eu sei que vai pesar mais. O negócio vai ficar mais estreito para mim. Mas eu peço e oro ao Senhor, se por acaso tiver outra saída, outra solução, outra maneira, passe de mim este cálice sem que eu beba. Né? Jesus, na sua humanidade, ele pede ao Pai aqui um desejo que está no seu coração devido à sua angústia, à sua aflição. Interessante porque quando nós estamos passando por angústia, aflição e tribulação, nós perdemos um pouco a questão da sensibilidade da vontade de Deus. Nós perdemos, isso é natural. Muitas vezes a gente acaba, quando a gente está ali na tribulação, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? Tentando resolver o problema e muitas vezes sem consultar a Deus, e a gente cria, né, maneiras de tentar resolver o problema muitas vezes fora da vontade de Deus. Abraão fez isso também. Abraão tentou fazer a vontade de Deus fora da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele: de Sara vai nascer o filho da promessa, qual se tornará uma grande nação. E Abraão, olhando para Sara e vendo a impossibilidade, a própria Sara também vendo a impossibilidade deles terem uma criança, um filho, eles têm uma ideia, uma sacada, que eles achavam que estava dentro da vontade de Deus, já que eles iriam realizar a promessa de Deus, segundo eles achavam, né? Achavam que ia realizar ali com aquela atitude a vontade de Deus. E ela entrega Agar. E nasce Ismael. Só problema. Por quê? Porque não era daquela forma que Deus tinha dito para Abraão. Abraão tinha que esperar mais. Esperar o momento certo. Esperar o momento. Esperar o tempo. Então, muitas vezes, a tribulação, pelo fato de nós estarmos apressados, atribulados, nós não esperamos o tempo. Nós não esperamos que Deus venha resolver de fato, que Deus venha agir. E aí a gente quer agir com as nossas próprias forças. E muitas vezes achando que estamos dentro da vontade de Deus. Achando que estamos realmente realizando aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí saímos completamente da vontade de Deus, quebramos a cara. E aí, meu amigo, só Deus mesmo na nossa vida. Porque dependendo da situação, pode até ser algo que seja irreversível. E consequentemente, nós vamos ter que passar pelas consequências dos atos que nós praticamos fora da vontade de Deus, né? Então é muito sério essa questão da vontade de Deus. E Jesus está lá, no jardim de Getsemane, está pedindo para passar o cálice. Mas ele, recobrando ali, sabendo que deveria passar por toda aquela situação, ele ora da seguinte forma: mas, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então ele ora, volta atrás e diz: a minha vontade é de que o cálice ele venha passar de mim, mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era que ele passasse pelo cálice. A vontade dele é que ele passasse por toda aquela agonia, aquela tribulação, aquela angústia, aquele problema. Essa era a vontade de Deus. Olha, veja bem, muitas vezes a vontade de Deus, a gente pensa que é só boa, maravilhosa e tal, e que nós vamos passar sempre por coisas boas na vida, né? E não, existem momentos da aprovação, da tribulação. Existe um momento em que Deus ele vai deixar que a gente passe pelo meio da fornalha de fogo ardente, meu amigo. Mas ele vai estar conosco, ele vai estar para nos salvar, para nos abençoar e para fazer a gente passar, certo? Pela fornalha sem se queimar.
Mas vai ser necessário passar. E muitas vezes vai ser dolorido, vai ser complicado, vai ser doloroso, mas é necessário para o nosso crescimento e amadurecimento cristão. A gente precisa passar por esse momento. E Jesus passou pela cruz. E muitas vezes a gente acha que nós não vamos passar, né? A gente crê num evangelho, num evangelho triunfalista, que eu posso determinar e Deus vem para resolver todos os meus sofrimentos, né? E nós não podemos passar por sofrimento. Isso é uma teologia erradíssima das Escrituras e não condiz com a realidade. É só para quem quer viver fora da realidade que vai acreditar nessas coisas, né? Porque a realidade está aí mostrando que nós, como seres humanos, mesmo crentes, passamos pelas mesmas coisas que qualquer pessoa. Então, gente, a gente precisa fazer a vontade de Deus, assim como Jesus fez, buscou fazer. Jesus, ele ensina isso também no Pai Nosso, Mateus 6, verso 10, né? Então, Jesus, ele diz, olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. Então, entretanto, isso é possível quando buscamos auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. O caminho do seu próprio eu, né, da sua vontade, do seu desejo. O desejo de Jesus era, Senhor, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade. Então, quem já deixou o caminho do egoísmo, da vaidade, né, e do orgulho, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Estou aqui para poder seguir única e exclusivamente a tua vontade, né? Então, gente, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada por nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, o amor, gente, é a lei de ouro que está aí na palavra do Senhor. O amor é a lei de ouro. Então, Romanos capítulo 13, verso 8 ao 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, aí Paulo vai dar uma lista de mandamentos. Ele vai dizer, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Qual é a palavra? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Então, gente, o amor é a lei áurea do comportamento de Jesus e da vontade de Deus na vida de Jesus e na nossa vida também, né? Então a gente precisa se atentar para isso, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos para o ponto 3 do tópico 1. Um padrão de conduta na caminhada cristã. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual. E aí ele bota entre aspas, né? Competição espiritual. E nós fazemos isso, nós procuramos, estamos nesse caminho para sermos qualificados. Então nós temos aí 1 Coríntios 9, 24 ao versículo 27, que diz o seguinte: não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não para coisas incertas. Assim combato, não como batendo no ar ou dando soco no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então eu subjugo, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a servidão. Então essa é a maneira também de correr. É a maneira de trilhar o caminho certo. Nessa competição que nós estamos,
nessa caminhada, nessa corrida, a gente precisa olhar para nós mesmos, para nossos pecados. Mas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas olhando para o pecado dos outros e se esquecendo do seu próprio pecado. E aí, a gente cai naquela passagem que Jesus ele disse, olha, se você quer realmente tirar o cisco do olho do teu irmão, você precisa primeiro tirar a trave. Olha a proporção de obstáculos que Jesus ele coloca. A proporção. No olho do meu irmão tem um cisco. No meu olho tem uma trave. Se eu tenho uma trave no meu olho, como é que eu vou enxergar direito o cisco que está no olho do meu irmão? Eu vou julgar de maneira precipitada. Eu vou julgar o outro de maneira temerária, sem analisar todos as nuances, todos os pontos de vista. Eu vou julgar o cara sumariamente, sem analisar da maneira correta. Por quê? Porque no meu olho tem uma trave, meu irmão. Como é que eu vou enxergar direito? Então Jesus ele diz, olha, você pode tirar o cisco do olho do teu irmão, mas primeiro tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho primeiramente, cara. Não vai querer apontar, tirar o cisco sem enxergar. Tu vai cegar mais ainda o teu irmão. Toma cuidado. Não julgue para que você não seja julgada. E na medida que você medir os outros, você também vai ser medido, né? Então, nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo diz aqui, que nesse combate eu preciso subjugar o meu próprio corpo. Eu tenho que subjugar e reduzir a servidão a mim mesmo, os meus interesses, os meus desejos, os meus pecados. Eu tenho que olhar para os meus pecados e tentar corrigi-los. Se eu fizesse isso, meu irmão, já vai estar. Se eu fizer isso, já está de bom tamanho. Você estará trilhando o caminho e estará correndo este caminho, tá? Estará competindo também, como o apóstolo Paulo ele ensinou e disse que competia, assim como as pessoas no estádio corriam para alcançar algo corruptível, ele corria e ele não corria à toa, né? Ele esmurrava o seu próprio corpo, ele subjugava o seu próprio corpo para poder não ser reprovado. Então faça o mesmo. Faça o mesmo. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se, melhor dizendo, em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Então, o cristão olha para quem? Para Jesus. E ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, está lá em Filipenses. Então nós precisamos imitar. Se tem que imitar alguém, meu irmão, imite Jesus. Tá? Se você tiver que admirar alguém, o comportamento de alguém, admire o comportamento de Jesus. E perceba, e outra coisa, analise se aquelas pessoas, principalmente líderes, né, se elas estão trilhando o caminho de Jesus e praticando o que Jesus praticou. E aplicando na sua vida a conduta em conformidade, a sua conduta em conformidade com as condutas que Jesus teve em sua vida. Se não tiver, então, meu irmão, então procure outro exemplo, procure um outro modelo, viu? Porque esse modelo aí não vai te levar para frente, tá? Tome cuidado, então. Então, o que é que nós vamos aqui resumir? A palavra aqui do professor, né? Comentário do professor sobre o primeiro tópico. Nós precisamos entender que nessa caminhada nós temos um modelo, um padrão. Quem é o padrão? Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Jesus Cristo, ele é o nosso mestre. Não existe outro mestre fora de Jesus. Então nós precisamos andar como Jesus andou, fazer como Jesus fez, praticar a misericórdia como Jesus praticou. É isso que nós devemos fazer. Outra coisa que nós devemos fazer também, a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Se nós olhamos para Jesus e sabemos que ele fez a vontade do Pai, nós também, o mínimo que nós devemos fazer é a vontade do Pai também. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos caminhar, trilhar no caminho da salvação, né? Trilhar no caminho correto, no caminho para ser bem sucedido. Então, para ser bem sucedido, no final das contas, eu preciso olhar para os meus próprios pecados para corrigi-los o tempo inteiro.
né? Não olhar para o pecado do outro, para o erro do outro só, e se esquecer de mim, se esquecer dos meus erros, das minhas fragilidades, né? Não posso fazer isso. Foi o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu corro, não como que corre à toa, mas eu esmurro, eu subjugo meu corpo, para que eu não seja desqualificado, para que eu não seja reprovado. Então tome cuidado. Tome cuidado e tente olhar para a sua vida espiritual e se corrigir sempre, se analise sempre, tá? Essa é a mensagem que fica do primeiro tópico, tá? Vamos agora para o nosso segundo tópico, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A caminhada do cristão em amor, está em Efésios, capítulo 5, verso 1 a 14. Uma caminhada sábia, que está em Efésios, capítulo 15, capítulo 5, verso 15 a 17, que é o que nós vamos estudar aqui. Uma trajetória cheia do Espírito Santo, que está do versículo 18 até o versículo de número 33. Você vai ler em casa, tranquilo, tudo direitinho. Eu coloquei aqui, mas eu não vou ler, mas você pode ler em casa, tá? Tá aqui as referências e os versículos bíblicos, tá? Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 14. Nós temos também Efésios capítulo 5, que é o que nós vamos estudar, e por isso que eu vou fazer essa leitura, né? Uma caminhada sábia. Nós precisamos ter uma caminhada sábia. Então, diz assim um texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha aí, ó, mais uma vez chamando atenção para a sua vida. Que não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam, de novo, insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Então, gente, aqui nos detemos na segunda parte, que é o que nós vamos estudar, né, sobre a sabedoria. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Então, no Antigo Testamento, a palavra prudência tem a ver com compreensão e com discernimento. Né? Em Provérbios 9 e 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Vamos ver se eu tenho aqui algum texto sobre isso. Não vou ter do Antigo, mas vou ter aqui do Novo. O Novo Testamento, a palavra prudência se refere a um derramar. Enquanto no Antigo Testamento, a palavra prudência significava instrução, capacidade para ensinar, ideia de ensino, no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento e conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, Efésios 1:8 representa exatamente isso. Aquele que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ou, em outros textos diz, derramar. Né? Ele fez derramar, ele derramou. Então, no Novo Testamento tem essa conotação, esse sentido. Né? A prudência e a sabedoria ela é derramada. Também no Novo Testamento ensina que, caso eu não tenha sabedoria, que eu venho pedir a Deus. Se alguém falta sabedoria, se eu não me engano é Tiago. Se em alguém falta sabedoria, peça a Deus, que dá liberadamente e não deixa ninguém, certo, sem receber. Ele não faz acepção e ele não prende, ele dá. Ele derrama, ele abunda, né, a sabedoria, mas para isso nós precisamos pedir. Então, gente, no Novo Testamento, a palavra sabedoria ela é um derramar. Deus derramou sobre nós. Então, podemos conceituar a prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, vou repetir aí o que está de vermelho. Então, podemos conceituar a prudência como
virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Olha que bênção, né? Nos permite agir com cuidado e moderação em situações que nos desafiam. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, gente, é isso, né? A palavra nécios. A palavra nécio significa insensato, nécio, né? Insensato significa estar imerso numa jornada de pecado. Significa isso. Desculpa aí, a palavra significa, faltou o FI, tá? Significa isso. Então, em que Efésios 2, do verso 2 e 3, Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, diz o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então a prudência é você saber agir com cuidado e com discernimento em situações desafiadoras. Já o nécio não, ele não consegue fazer isso porque está em pecado, anda segundo os desejos da sua carne. Ele é impossibilitado de realmente praticar algo com discernimento e com prudência, certo? Então essa é a prudência. Vamos continuar aqui, ó. Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo o adjetivo asófos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas todo sábio, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos ser isso, né? Sábio, diligente, cuidadoso, sábio, e não insensato, tolo, ignorante. Né? Precisamos fugir da ignorância, fugir da insensatez do embotamento, certo? E precisamos ser sábios, diligentes, cuidadosos, analisar. O que eu vejo de crente hoje que não analisa nada, que recebe uma notícia, por isso que muita gente cai nessas notícias falsas de fake news. Por quê? Porque não vai olhar. Não vai olhar a fonte, não vai olhar se realmente é verdadeiro ou não, porque falta sabedoria, falta análise, falta diligência, falta cuidado, né? Então, ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria, desprovido de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente, né? Vede prudentemente como você anda, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Então, o cara vive no pecado, vive segundo o desejo da sua carne e dos seus pensamentos. É impossível ele viver uma vida sábia, né? O nosso último tópico aqui, último ponto, melhor dizendo, do tópico 2, vai falar sobre não andeis como sábios. Vai falar sobre isso. Então vamos lá. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. O grego sófos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz. Na santidade tem sabedoria. Por meio da luz divina que habita no crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Então, a sabedoria vai fazer com que você tenha boas escolhas, né? Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Por isso que tem que pedir para Deus: Deus, me dá sabedoria. Não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual e vem de cima. Por meio dessa sabedoria andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Então, olha isso, a gente tem que se esforçar, né, para sermos semelhantes a Jesus. Então, a sabedoria, gente, ela é mais importante, tem que ser buscada. Provérbios 16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Tem gente que corre atrás do ouro e da prata e não corre atrás dessas coisas.
Estão correndo aí desenfreadamente. Muita gente, muita gente traz dinheiro, mas não da sabedoria e da prudência. Então vamos trocar hoje, vamos trocar o dinheiro pela sabedoria e a prudência, né? Vamos trocar. A sabedoria para os que são de fora, né? Sabedoria para os que são de fora. Nós precisamos ter sabedoria para os que são de fora. E quem é sábio tem que falar de maneira agradável e temperada e com sal. Olha bem, isso é bíblico totalmente, né? Eu retiro essas palavras exatamente da Bíblia. Sabedoria para os que são de fora, né? A sabedoria não é só para quem é da igreja. Nós temos que usar de sabedoria para as pessoas que são de fora, principalmente quem é evangelista, né? Quem é sábio tem que falar de maneira agradável e temperada e com sal. Colossenses 4, 5 e 6 diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba responder a cada um. Ah, Jesus. A palavra de Deus, gente, ela fala uma coisa e eu vejo pessoas praticando outras. A palavra de Deus fala uma coisa, eu vejo líderes que deveriam ser exemplos e imitadores de Jesus praticando outra coisa completamente diferente. O que é que a Bíblia diz? Versículo 6. O seu falar tem que ser agradável. Não é para xingar as pessoas, seus inimigos, seus adversários. Tem que ser temperado com sal para que saiba responder a cada um. A Bíblia ela vai sempre num caminho totalmente diverso das práticas que nós vemos hoje dos nossos líderes e que estão à frente de grandes rebanhos, né? Infelizmente. O que é discernimento, então, Geilson? Discernimento é aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. Avaliar. Isso é sabedoria. Não precisa ter curso de graduação em jornalismo ou estudar academicamente para você ser uma pessoa que venha fazer uma avaliação, irmão. Você não precisa passar por uma academia, passar por uma graduação ou por uma especialização, um mestrado, um doutorado, para ser uma pessoa que olha para as situações e avalia, para poder tomar partido. Né? Então, tem que... o que é discernimento? É a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Juízo. Tinha discernimento para verificar um ato criminoso. Um exemplo, né? Tinha discernimento para verificar um ato criminoso. O que é discernimento? Destreza para entender algo com grande facilidade. É perspicácia. Destreza para entender algo com grande facilidade. E a gente precisa buscar isso só através da sabedoria que vem do alto, né? A gente precisa realmente buscar isso. Vamos para o próximo tópico, para a gente concluir, né? Estamos na reta final. Ponto 1. Remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazon. É mais ou menos isso. Ele possui dois sentidos. Primeiro, remir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Remir, né? A palavra remir. E segundo, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, remir o tempo segundo Paulo, é o cristão que se conduz, melhor dizendo, de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo, né? A sabedoria aproveita as oportunidades e sabe o seu tempo. Pega essa aí. A sabedoria aproveita as oportunidades e sabe o seu tempo. Efésios 5,16. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os tempos são maus. Então, a sabedoria sabe aproveitar o seu tempo e sabe o tempo de agir, o tempo de falar, o tempo, porque tudo tem um tempo. Né? Não é sair falando desenfreadamente tudo que você quer, por mais que verdade seja, mas tudo, o sábio ele tem um tempo de falar. E quando ele fala, todos escutam. Pode ter certeza disso. O sábio, ele sabe falar. E quando ele fala, todos escutam. Tá? Vamos continuar. Vamos para o ponto 2. Remindo o tempo e a volta
do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento podia acontecer a qualquer momento. Ou seja, nós não sabemos o momento, nem o dia, nem a hora. Foi por isso que Jesus ele disse, nós temos que vigiar. Temos que vigiar, olhar para os sinais, sim, mas não se perturbar por causa dos sinais. Eu vejo de crente perturbado, com escatologia bíblica. Meu Deus, Jesus está voltando. Deus, olha os acontecimentos. Meu Deus, amém, irmão. Se Jesus está voltando, amém, que eu quero que ele volte também. Mas se ele não voltar, amém também. A gente vai continuar pregando o evangelho. Isso com muita calma, com muita prudência, com muita sabedoria. Por isso, irmãos, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta de nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a vivermos de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e você sabe disso, Vamos para o último ponto. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é e os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus, Precisamos entender a vontade de Deus. Então, desse modo, a vontade de Deus tem a ver como cristãos, aproveitamos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e consagrar e congregar. Então, gente, para a gente concluir, o crente, ele consegue remir o tempo fazendo o bem. O crente consegue remir o tempo fazendo o bem. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem todos. O bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós temos que fazer bem a todos. Os que são da família da fé e também os que são de fora. Falar palavras agradáveis para aqueles que são de fora. E falar na hora certa. O sábio, ele sabe falar na hora certa. E quando ele fala, todos escutam. Ah, mas hoje em dia as pessoas não querem escutar porque você não fala com sabedoria. Porque se você falar com sabedoria, as pessoas vão te escutar e vão ouvir, tá? Então, é isso. Jesus está voltando, por isso devemos remir o tempo. 1 Coríntios 15:51 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte não vai ter mais poder. Será vencida de uma vez por todas no dia da vinda do Senhor. Então, meu irmão, fica com essa palavra, sabe? Palavra de esperança e de fé para o seu coração. Deus, ele tem algo para a sua vida. Vamos agora terminar aqui com a conclusão. Diz o seguinte: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixando-nos dominar pelos dias maus. Na verdade, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa, A volta do Senhor nos incentiva a permanecer firmes na fé. Então, quero aqui agradecer, a sua permanência até este momento. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, da minha fé. Vamos fazer a vontade de Deus assim como Jesus fez. E aí, meu irmão, vamos caminhar esmurrando o nosso próprio corpo, reduzindo a ele a servidão, para que a gente não seja desqualificado. É isso que nós precisamos fazer. Andar com sabedoria e com prudência,
não como necios insensatos, mas como pessoas que estão remindo o tempo, porque Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando, vai buscar sua noiva e você precisa estar preparado para esse grande dia. Mas enquanto esse dia não chega, fique firme, continue andando com prudência, continue amando e fazendo o bem, não se canse de fazer o bem. Tem muitas pessoas por aí se cansando de fazer o bem. E aí já estão querendo agora agredir, estão agora querendo falar mal, estão agora querendo tirar o cisco do olho sem tirar a trave do seu próprio olho. E tome cuidado, certo, com isso. Mas vamos caminhar, vamos lutar, vamos continuar a nossa caminhada, porque a gente ainda não alcançou. Não alcançamos. Viva como se não tivesse alcançado ainda, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.